Sabe aquela ineficiência na saúde? Pois é, ela não é um problema sem solução, não. Na verdade, é um desafio que a gente pode sim resolver. E hoje, a gente vai usar a filosofia Lean para mergulhar nas causas reais por trás daquela frustração que tanta gente sente em salas de espera e corredores de hospitais. Olha, essa pergunta, quem nunca, né? Essa sensação de ser só mais um número, de tempo perdido, é algo que quase todo mundo já passou. É um ponto de partida que a gente conhece muito bem. Mas a questão de verdade é, por que, afinal, isso acontece tanto? E é aqui que a gente dá o primeiro passo para a solução. É muito fácil culpar os profissionais, que estão sempre sobrecarregados, mas a abordagem Lean, ela convida a gente a olhar para o sistema. O problema não está nas pessoas, está no processo. E a notícia boa é que processos a gente pode redesenhar, a gente pode melhorar. Ok, então vamos lá. O problema da longa espera. Vamos começar pelo que é mais visível, o que mais incomoda, a espera. Mas para a gente entender a raiz disso tudo, a gente precisa responder uma perguntinha fundamental antes. E é uma pergunta que, olha, muda tudo. Muda completamente a perspectiva. Ela força a gente a enxergar o sistema de saúde por uma lente diferente. A lente do paciente. O foco sai da organização e vai todo para quem está ali recebendo cuidado. Então, o que é valor verdadeiro? Porque é exatamente essa a questão. O que é que realmente agrega valor? Esse é o ponto de partida do Lean. Antes de sair tentando consertar tudo, a gente precisa definir o que é sucesso. Mas, sucesso do ponto de vista de quem mais importa, que é o paciente. Essa definição parece simples, né? Mas ela é super poderosa. Valor não é o que o hospital acha que é importante, ou o que a equipe médica define como importante. Não. É aquilo que atende diretamente à necessidade do paciente. Ou seja, um cuidado que seja ágil, que seja seguro e que, no fim das contas, resolva o problema. Tá, mas como é que a gente identifica esse tal de valor na prática? Bom, com estes 3 filtros aqui. Pensa assim, uma atividade só agrega valor de verdade se passar por todos eles. Primeiro, o paciente tem que reconhecer que aquilo é importante. Segundo, a atividade precisa transformar o serviço para melhor de alguma forma. E terceiro, que é crucial, tem que ser feita certo logo de primeira, sem erro. E a conclusão é bem direta. Se uma atividade não passa por esses 3 critérios, então ela é desperdício. Simples assim. É um conceito bem forte, né? E que obriga a gente a repensar tudo que é feito no sistema. Ok, agora que a gente sabe o que é valor, chegou a hora de identificar o oposto, o inimigo do valor, o desperdício. A filosofia Lean classifica o desperdício em 8 tipos principais, e o detalhe é que eles geralmente estão ali, escondidos na nossa cara, nos processos do dia a dia. E olha só esse dado, é de cair o queixo. A maior parte das atividades num processo não agrega valor. A maior parte é desperdício. Pensa nisso. A grande maioria do tempo, dos recursos, do esforço é gasta em coisas que não ajudam diretamente o paciente. Isso, por outro lado, mostra o tamanho da oportunidade de melhoria que existe. Então vamos a eles, os 8 inimigos do valor. A lista vai desde coisas como superprodução até o desperdício do potencial da equipe, que é algo seríssimo. Cada um desses pontos é basicamente uma barreira entre o paciente e um cuidado eficiente. Vamos ver uns exemplos para ficar mais claro. Começando pelo mais óbvio, o mais frustrante de todos, a espera. E não é só a pessoa esperando na fila, não. É o médico esperando um resultado de exame, é um equipamento que está lá parado sem uso. Cada minuto de espera é um atraso nesse fluxo de valor que a gente quer construir. Agora, defeitos? Na área da saúde, isso tem consequências muito sérias. Um erro não é só um inconveniente, ele pode literalmente colocar em risco a segurança do paciente. Pensa em ter que repetir um exame por causa de um erro. É um desperdício claro de tempo, de recursos e talvez o mais importante, da confiança da pessoa no sistema. Beleza, já entendemos o que é valor e o que é desperdício. A pergunta agora é, como é que a gente acha e elimina esses desperdícios? A resposta é, tornando o invisível visível. E a ferramenta principal para isso é o mapeamento da jornada do paciente. Essa analogia do mapa rodoviário é simplesmente perfeita. Ninguém consegue otimizar uma viagem sem ter um mapa na mão, certo? O mapeamento do fluxo de valor é exatamente isso. Ele dá para a gente esse mapa, que mostra todas as estradas, os atalhos e, claro, os engarrafamentos no caminho do paciente.
O grande objetivo do mapeamento do fluxo de valor, ou MFV, é visualizar cada passo, para enxergar o processo como ele realmente acontece. E o foco aqui é nessa palavra, realmente. Porque muitas vezes existe um abismo entre como a gente acha que um processo funciona e como ele funciona na prática, no dia a dia. O mapa expõe essa realidade, com todas as paradas e desvios. E quando a gente analisa esse mapa, cada etapa é classificada em 3 tipos. Primeiro, as atividades que realmente agregam valor. Segundo, os passos que não agregam valor para o paciente, mas que são necessários, tipo preencher um formulário obrigatório. E a terceira categoria, esse é o desperdício puro. Esse é o alvo que a gente tem que eliminar para ontem. E tem uma ferramenta com um nome curioso, mas que é super poderosa: o diagrama de espaguete. Imagina só, você pega um papel e traça o caminho que uma enfermeira faz durante 1 hora de trabalho. O resultado, muitas vezes, parece um prato de espaguete, sabe? Um emaranhado de linhas, cheio de idas e vindas que não precisavam acontecer. É uma forma visual incrível de expor o desperdício de movimentação. E o resultado de todo esse mapeamento é esse contraste aqui. De um lado, o estado atual, que muitas vezes é um verdadeiro labirinto, super confuso. E do outro, o nosso objetivo, o estado futuro. Um lugar onde o fluxo de valor é um caminho reto, direto, sem obstáculos para o paciente. Certo, agora vamos desenhar um fluxo melhor. Com o mapa do estado futuro na mão, o trabalho vira implementação. É hora de, literalmente, redesenhar o sistema para criar aquele fluxo contínuo de valor que a gente tanto quer. E os resultados, eles são concretos, dá para ver. Melhorar o fluxo não é só teoria, não. Leva a reduções drásticas no tempo de espera, aumenta a segurança do paciente e, olha que legal, melhora muito a comunicação entre as equipes. Resumindo a ópera, o que significa um fluxo melhor? Significa menos espera, menos frustração para a equipe, o cuidado se torna mais seguro, mais rápido e, finalmente, mais eficaz em resolver o problema do paciente. Ao focar no fluxo, o sistema inteiro melhora. Porque, no final das contas, o objetivo é esse. Não é só apagar um incêndio aqui ou ali, consertar um problema isolado. É sobre transformar o sistema inteiro, criar uma cultura de melhoria contínua, onde cada pecinha do sistema está alinhada para entregar o máximo de valor possível ao paciente. E isso tudo deixa a gente com uma reflexão final, né? Essa ideia toda, esses princípios de valor, de fluxo, de eliminar o que não serve, isso não se aplica só à saúde. Fica a pergunta: onde mais na nossa vida, no nosso trabalho, a gente poderia usar esse jeito de pensar para criar sistemas melhores e mais humanos?